Davi, Alexandre tá... Bifa, né? Só não flipa. Tá bom, pessoal. Então, olha só. A aula já está sendo gravada. Um bom dia a todos, aos que já estavam aí, aos que estão entrando agora. Hoje a nossa aula é de redação. Vamos abrir o livro de produção de texto na página 61. Ok? Página 61. Todo mundo já está com o livrinho aí em mãos? sim. Sim. Muito bem. Na página 61, falando sobre aquela tirinha do Zé Pequeno que nós vimos na última aula, eu pedi que vocês fizessem um esboço, né? Os traços iniciais do que você desenharia se estivesse no lugar do personagem Zé Pequeno. O autor está de folga. O que vocês desenhariam? Posso falar Quem primeiro? fez? Na verdade, eu queria que vocês me mostrassem os desenhos. Quem estiver com a câmera boa, com a câmera legal, pode mostrar por aqui. Agora, quem não tiver com uma câmera legal, depois pode enviar para o meu e-mail. Eu estou escrevendo o meu e-mail aqui no chat para vocês, tá? E em seguida vou olhar um por um de quem fez aí pela câmera. Então, ó, o meu e-mail é camille.letras@hotmail.com. Vocês podem enviar para lá, tirem uma foto do desenho e enviem para o meu e-mail. Agora vamos ver aqui os alunos que fizeram e que podem mostrar pela câmera. Josias, ó, eu vou olhar um por um. Vou começar aqui por Josias, que já está com o livro posicionado. Chega um pouquinho para trás, Josias. Você desenhou. Está um pouquinho embaçado. Ok. Tia, Ok, muito bem, Josias. Muito tia, bem, ficou legal. desenhei ele comendo, vendo TV e jogando bola. Isso. No primeiro é só a cabeça dele, não é isso? Aqui, ó. Agora vamos ver. Estou clicando em câmera por câmera. Agora deixa eu ver o da Mariana. No primeiro, calma aí, que bugou. Bugou, ai, meu Deus. No primeiro, eu desenhei. Isso só vai acontecer em setembro. Minha festa de salão tem uma panda de 11 anos. Ah, tô vendo o bolinho aí, não é isso? A velhinha de 11 aqui, ó. Isso. Mais o quê? Os dois futuros canais, Mara the Princess e Mari Manu. Ah. E E o que minha último? mãe. O último é minha família completa na praia. Minha mãe volte com meu pai. E minha mãe realmente assumir que Manuela é minha irmã. E a Posiciona Mônica. melhor. Posiciona melhor. Chega um pouquinho, chega o livro um pouquinho para trás, isso. Ok. Aqui, família completa. Oi? Que é o coração principal, que é o de Jesus. E aí que tá o de todo mundo. Aí Muito aqui bem, Mariana. é minha mãe com meu pai e eu com minha irmã. Que minha mãe tem que assumir até sexta-feira que vem que ela é minha irmã de verdade. Que ela o quê? É minha irmã de verdade. Muito bem, ficou lindo o seu desenho. Mas quem quer mostrar o desenho aí pra tia? Que eu fiz ele comendo, vendo TV e jogando bola. Mostra Eu pro fiz ele Vitor. jogando Free Fire, jogando bola e comendo. Mas vocês têm como mostrar aí na câmera? Minha câmera é meio bugada. Aí, ó. Richard, chega mais pro lado para eu ver o primeiro quadrinho. Ok, muito bem. Show. Agora, Pedro. Tia, eu vou te mandar pelo e-mail porque minha câmera tá meio ruim. Tá bem. Mais alguém
quer mostrar o desenho aí pela câmera? Tia, Pelo Eu. e-mail que você mandou, aí só dá pra escrever, não tá dando pra mandar foto. Não, a Mas foto não você tem que tirar e depois enviar para o meu e-mail. Anexar, tem um item lá no e-mail que é para anexar foto. Ah, E aí sei. você envia. Giovana, né? Giovana quer mostrar o desenho? Sim. Liga a sua câmera aí pro pessoal. Vamos ver agora o desenho de Giovana, pessoal. Giovana tá um pouquinho embaçado. Levanta mais o livro. Mais um pouquinho. Agora aproxima. Consegui ver o último quadrinho do meio, falta só o primeiro. O primeiro, ok. Muito bem. Gostei, Giovana. Tá lindo. Eu, bem. tia. Mais quem, Davi? É. Vamos ver o de Davi. O que Davi desenhou? Primeiro eu jogando, né? Detalhe. Muito bem. Aí depois eu jogando futebol com a minha família e aí volta às aulas. Ah, várias carteiras, é isso? É. Muito bem. Gostei. Mais quem, pessoal? Quem mais quer mostrar o desenho aí pro pessoal, pra turma? Ninguém? Maria Então eu vou Eduarda, tia, tá mostrando. Maria Eduarda, cadê Maria Eduarda? Pra mim, ela não tá mostrando nada, não. Para mim também não. pra mim mesmo. Pra mim não tá aparecendo também nada, não. Pra mim, sim. Pra mim não. Maria Eduarda, Oi. Tá sim, você tá tá mostrando o mostrando. desenho? Tá. Agora sim. Agora eu tô conseguindo ver. Muito bem, ela desenhou ali quadrinho do meio. É uma árvore, corda. isso? Oh. Agora, isso. Aproxima mais um pouquinho. Muito bem. Ok, muito bem, Maria Eduarda. Mais alguém quer mostrar? Então, vou ficar aguardando os desenhos no meu e-mail, hein, pessoal? Vamos passar. Oi. Eu desenhei um easter egg no último, perto da sombrinha. Sabe qual? Oi? Eu desenhei um easter egg, um ser. Meu último quadrinho, sabe qual? Não, cadê? Agora. Olha aqui. Ah, tô vendo. Tô vendo. Legal. Agora, pessoal, nós vamos para a página 63, que também foi passada para casa, não foi isso? Peraí, vamos. Vamos lá, então. Página 63. Número 4. Todos participando. Vamos lá. Na página 63, nós temos aí a imagem de uma receita. Essa receita se chama Vampiro Enganado. Vamos ver que receita é essa? Se é a receita de um bolo, se é a receita de um suco. Vamos ler os ingredientes. Um copo de suco de uva, uma cenoura raspada e cortada em pedaços, um tomate maduro, uma laranja descascada e cortada em pedaços, sem semente. Modo de fazer: coloque no liquidificador a laranja, a cenoura e triture bem. Depois, acrescente o tomate e o suco de uva. 3. Junte 2 ou 3 cubos de gelo e uma colher de sopa de açúcar.
4. Desligue o aparelho e passe a bebida por um coador para retirar as fibras que tenham ficado. Sirva em copos altos. Pessoal, quem arrisca fazer essa receita aí? Eu vou fazer. Depois me conta se esse suco aí é gostoso. Se for gostoso, eu até tento fazer aqui em casa. Mas é pra que isso? E o nome desse suco é Vampiro Enganado, tá? Vamos lá, então. Aí na letra A, pessoal, qual é o tipo de linguagem empregada nessa receita? Linguagem verbal. Linguagem verbal. Muito bem, Mariana, Josias. Linguagem verbal. Por que linguagem verbal? Porque é só por escrita. É uma receita em que foi utilizada a escrita, né? Para informar os ingredientes, o modo de preparo. Então, nós só temos aí a presença de palavras escritas. Portanto, linguagem verbal. Vamos agora à letra B. Se essa receita, ó, resposta pessoal, quero ouvir cada um de vocês. Se essa receita fosse composta apenas por imagens, fotografias ou ilustrações, indicando os ingredientes e o modo de preparo, a compreensão seria a mesma? Por quê? Sim. Não, pois Acha, seria Mariana? não verbal. Eu Você acha entendi. que... Mariana, vamos lá, ó. Imagine que essa receita não tenha palavra alguma. Nos ingredientes, no lugar dos ingredientes, seriam imagens, mostrando quais são os ingredientes. E no modo de fazer também, sem palavra nenhuma, só imagens. Você acha que daria para compreender ou a compreensão ficaria um pouco comprometida? Não, Davi. Tia. Fala, A Davi. gente não saberia que tinha que colher um tomate maduro. A gente só colheria um tomate qualquer. Tomate apenas, né? Ô, professor, eu botei. Não, pois não daria para compreender. Não daria para compreender. Vocês acham que com a presença só de imagens, a compreensão ficaria comprometida? Eu não acho. Não. Existem receitas, pessoal, que são mais complexas. Então, de repente, né, nessas receitas mais complexas, mais difíceis, de repente, só o uso de imagens, a compreensão ficaria mais difícil, podendo até a pessoa que está ali preparando a receita fazer algo errado, né? Não seguir corretamente o passo a passo. Tia, Na minha opinião, a presença da também linguagem... na laranja de cheio de cada, a gente não saberia que teria que tirar as sementes. Sem semente. Pois é. Só se o desenho fosse muito preciso, né? Um desenho assim, autoexplicativo, muito bem feito, para que nós pudéssemos entender o passo a passo minuciosamente, né? Professora, Fala. eu posso falar minha resposta? Pode. Eu coloquei que sim, pois do mesmo jeito você poderia ver os ingredientes e o modo de preparo. Teria um pouco de dúvida, mas daria certo. Ok. Poderia ter um pouco de dúvida, mas daria certo. E eu botei não, pois não daria para compreender. Sim. Essa pergunta, pessoal, cada um tem a sua opinião, né? Cada um colocou aí o que acha, o que pensa a respeito dessa receita, se fosse feita só de imagens. Então, a resposta aí é pessoal. Quem colocou que não, ok, vai explicar o porquê, né? E quem colocou que sim, também vai explicar o porquê. Agora vamos para o número 5. Observe esta tirinha. Puxa, estou no meu sonho. Isso quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha. Uau, por onde começo? E no último quadrinho, nós temos a presença só de imagens, da linguagem não verbal. Letra A. Para se comunicar com o leitor, nessa tirinha foi empregada uma linguagem mista, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Explique
a relação entre essas duas linguagens nesse contexto. E aí, por que é importante? Qual é a relação dessas duas linguagens para a compreensão dessa tirinha, para esse contexto? Tia, eu botei imagens escritas formam a linguagem mista. A linguagem o quê? A linguagem mista. Não, fala tudo de novo. Imagens e escrita formam a linguagem mista. Não, olha só, pessoal. Aí não está perguntando qual é a linguagem. No enunciado já Tia. vem dizendo qual é a linguagem. Aqui nós Tia. queremos saber, só um minutinho, Davi, qual é a relação entre essas duas linguagens. Nós já sabemos que foi utilizada a linguagem mista. Eu quero saber aí qual é a relação entre essas duas linguagens para a compreensão dessa tirinha. Fala, Davi. Sem a frase, a gente só saberia que o gato estava andando. Sim, isso significa que o texto verbal, que são as frases, complementa as imagens. Ou seja, o texto... Oi? Pode colocar no chat? É pessoal, cara, pelo amor de Deus. Não, olha só, o número 5 não é pessoal, não, tá? Mas ela tem que fazer também, né, tia? Não é só O pedir número pro 5 é exatamente o que o Davi acabou de falar. O Davi falou que se não tivesse, se nós retirássemos essas frases daí, nós não entenderíamos que o gato está passeando, andando de um lado para o outro, certo? Então, pessoal, isso significa que o texto verbal complementa o texto não verbal. Os dois são importantes para a compreensão da tira. Eu preciso, nessa tira aí, tanto das palavras quanto das imagens, tá? Então, Professora, posso falar o meu? Pode, fala Josias. Pois não daria para entender que ele estava sonhando. Mas aí você foca na relação entre as duas linguagens. Aí você diz que o texto verbal complementa o texto não verbal. Por isso é importante o uso das duas linguagens nessa tirinha, para podermos entender o contexto, tá? Então, não deixem de falar da relação entre as duas linguagens, verbal e não verbal, tá? A importância das duas para a compreensão da tira. Fala, Richard. Eu botei o que você disse, mais ou menos. Tia, E para mim, posso dizer a minha resposta? Só um minutinho. Fala, Richard. Lê a sua resposta. Não, eu botei literalmente isso. O texto verbal cumprimenta o não verbal. O texto não verbal, sim. Fala, Davi. O texto verbal complementa o não verbal, ou seja, sem o verbal, não saberíamos que ele estava num sonho. Isso aí, muito bem, certinho. Agora vamos para a página. Oi, Mariana. Tia? Oi, tô te ouvindo. Então, eu botei assim. Sem um texto, a tirinha ficaria sem nexo. Você pode até deixar isso. Ficaria sem sentido, melhor dizendo. E aí você aproveita para complementar a resposta, diz que as duas linguagens, a relação entre as duas linguagens é importante para a compreensão da tirinha. As duas linguagens se complementam? Isso aí. Olha só, pessoal, Ou cliquei aqui. complementam. Sim, eu cliquei aqui no chat e eu estou vendo alguns alunos discutirem. Não é hora para isso. Agora é hora de manter o foco na aula. É por isso que muitas vezes eu passo o número, a página, e tem gente perguntando: professora, qual é a resposta do número tal? É porque está perdendo tempo no chat discutindo, tá? Então vamos parar com isso e prestar atenção na aula. João tá sendo machista ali no chat. Mas a aula aqui não é sobre machismo, a aula aqui é sobre tirinha. Então, vamos parar de falar no chat. Vamos falar no chat apenas quando for necessário.
quando for para colocar uma resposta, ajudar o colega que não conseguiu fazer determinado dever, exercício, e aí vocês podem colocar a resposta lá, como a gente vem fazendo. Agora, Professora, para discutir, não. Nós só temos um tempo de aula. Se vocês ficarem perdendo esse tempo para discutir, como é que vai ser? Fala, quem quer falar? eu, Fala. eu coloquei que se não houvesse fala, não saberíamos que ele estava no sonho. E se não houvesse imagem, não saberíamos o que ele fez no sonho dele. Que a gente não saberia que ele dormiu. Qual letra? Na letra A, da número 5. Sim, Sim, sim. Agora eu vamos passar. corrigi, eu corrigi. Fala, Mariana. Botei sem texto, a tirinha ficaria sem sentido. Ou seja, as duas imagens se complementam. As duas linguagens, não é imagens. Eu pronunciei errado. Tá. Então vamos lá. Página 64, letra B. A tirinha teria o mesmo efeito de humor caso a linguagem verbal não fosse empregada? Justifique sua resposta. Vocês vão voltar lá na tirinha, vão tampar todas as frases. Tampem aí todas as frases. A tirinha teria o mesmo efeito de humor? Tia, eu botei não, pois não expressaria o pensamento do gato. Com certeza, pessoal, não teria o mesmo efeito de humor. Por quê? Somente aí pela relação entre a linguagem verbal e não verbal é possível saber que o gato está sonhando e que lá no final, né, ele decide dormir também. Como é que a gente consegue identificar isso? Através da linguagem Tia, que verbal. página vocês estão? Oi? Que página vocês estão? 64. Ah, tá. Olha só, eu vou anotar o nome dos alunos que eu já pedi para parar e continuam, tá? Tudo que vocês falam no chat fica gravado. Depois, os pais de vocês podem ter acesso, Gilbert, Lorena, Tia Aline, todo mundo. Eu já falei uma vez e eu acho que não é preciso falar a segunda, tá? Alguns alunos fizeram ouvido de mercador, ignoraram o que eu falei e continuam. Eu vou anotar esses nomes e vou passar para o tio Gil depois. Então, pessoal, vamos lá. Tia, Oi, Mariana. não, pois não entenderíamos o que se está apresentando. Não entenderíamos, não saberíamos, né, que o gato ali está sonhando, né? E que no sonho ele decide dormir também. Não teria como saber isso, né? Então vocês vão colocar aí que não. Não, se apresentando. Seu áudio está falhando, Mariana. Fala de novo. Foi basicamente isso que eu coloquei. Não, pois não entenderíamos o que está se apresentando. Ô tia, pode escrever, professor, pode escrever assim, ó, o desenho não teria sentido? Pode escrever só isso? Olha só, aí tá perguntando da linguagem verbal. Se retirássemos a linguagem verbal, que no caso é a frase, as palavras, o efeito de humor seria o mesmo? Se nós tirássemos a parte escrita, a tirinha teria o mesmo efeito de humor? Sim ou não? Professora, eu coloquei que não, pois não saberíamos que ele sabia que estava no sonho dele e também não saberíamos que ele estava sonhando. Exatamente isso aí, pessoal. A Yasmin respondeu certinho. Se nós retirássemos a parte escrita, não seria possível saber que o gato está sonhando e nem que ele decide dormir, ok? A gente só consegue saber isso através da parte escrita. Puxa, estou no meu sonho. E aí? Retirem essa fala, essa frase. Teríamos como saber... Tia, pareceria que ele está no quarto da casa da pessoa e decidiu dormir. É só isso.
Então, não teríamos essa ideia de que ele está sonhando, apenas que ele está dormindo, mas sonhando, nós só sabemos através da fala, né? Através da Ele tá escrita. dormindo dentro do sonho dele. Tá falando muito pra mim. Você pode falar? Souza. Quem nunca fez isso, Souza? O gato está sonhando e no sonho ele decide dormir também. No sonho dele. Isso aconteceu comigo. Foi triste. Me acordaram Vamos lá, depois. pessoal. Então, agora a letra C. Ó, reparem, na letra B foi perguntado sobre a linguagem verbal. Agora é o contrário. E se a linguagem não verbal fosse suprimida, ou seja, suprimida é retirada, tá? Fosse suprimida, a tirinha manteria o mesmo efeito de humor? Não. Pois assim Agora- não saberíamos que ele decidiu dormir no final. Tia, eu botei não, pois não teria imagens. Eu botei ao contrário. Agora nós vamos voltar lá na tirinha e em vez de tapar a parte escrita, nós vamos tapar as imagens. Teria o mesmo efeito de humor? É claro que não, pessoal. Por quê? A gente não ia saber que ele tava dormindo. Não, olha só. Tampem aí todas as imagens. Puxa, estou no meu sonho. Isso quer dizer que eu posso fazer o que me der na telha. Uau, por onde começo? Nós saberíamos que aí trata-se de um gato falando? Nós teríamos essa informação sem as imagens? Hein, pessoal? Teríamos como saber que é um gato falando se não tivesse imagem? Não, né? Então, pessoal, vocês vão dizer que não, pois sem as imagens, o leitor não saberia que se trata de um gatinho. Tia, eu botei não, pois não teria imagens explicativas. Vamos explicar melhor. Vocês só estão colocando isso. Não, porque sem imagem não dá para explicar. Não, porque sem o texto não dá para explicar. Vamos colocar uma explicação mais convincente. Então, por isso que eu estou falando. Voltem na tira, coloquem a mãozinha em cima das imagens. O efeito de humor seria o mesmo? Não. Por quê? Não, porque, tipo, imagens... a gente não saberia que nem era um gato, não saberia que ele seria uma pessoa, não, a gente não saberia nem se tem uma pessoa ali, só é um narrador. Tia, eu botei não, pois não saberíamos que era um gato. Isso poderia se tratar de uma pessoa ou de um outro animal, um cachorro. Não saberíamos que se trata de um gato. Não poderíamos ver que no final ele decide no próprio sonho dormir. Então nós não teríamos essa informação se não fossem as imagens, tá? Agora vamos ao número 6, que é bem facinho. Observe as placas de sinalização a seguir. Qual é a linguagem presente nessas placas? Não verbal. Não verbal. Reparem, em nenhuma delas foi utilizada a palavra, tá? A palavra escrita. Então, linguagem não verbal. Agora, letra B. Relacione os significados a seguir às respectivas placas. Qual é a placa que indica vaga reservada para deficientes? B. Letra B de bola, muito bem. Siga em frente ou à esquerda. É. Letra E de escola. Curva à direita. A. A. Circulação exclusiva de bicicletas. C. T. E trecho em obras. D. Letra D. Então, a sequência ficou B de bola, E, A, C e D. Tá? Agora, olha só, pessoal. Página 65 para casa.
Anotem aí. 65 para casa. 66 também para casa. 65 e 66 para casa. Ok? Além das páginas 65 e 66, eu vou passar uma outra atividade para casa que vocês farão no caderno de redação. Então, eu peço que vocês acompanhem o que eu vou falar agora. Tudo que eu vou falar agora está nas páginas 67, 68 e 69. Porém, eu vou resumir tudo o que está escrito nessas páginas. Caso vocês não lembrem, na hora que estiverem fazendo a tarefa, vocês podem consultar essas páginas, porque aqui tem o passo a passo de tudo que eu vou falar agora, tá? Então, para a próxima aula de redação, que é só na sexta-feira que vem, vocês irão fazer essas duas páginas, 65 e 66, e também produzirão uma tirinha no caderno de vocês. Como essa tirinha será feita? Prestem atenção, porque eu vou falar o passo a passo, tá? Vocês vão desenhar no caderno de vocês, no caderno de redação, uma tirinha contendo 3 quadros, ok? Contendo 3 quadros. Vamos desligar os microfones aí, Mariana, Richard. Então, pessoal. Fala, Mariana. Fala, Mariana. Mariana? Ó, então, continuando, pessoal. Vocês vão desenhar uma tirinha com 3 quadros, tá? Professor, eu não sei desenhar uma tirinha. Quem quiser, ó, pode colocar a folha por cima aqui do livro. Página 68 tem, ó, um exemplo de desenho de tirinha. E na 69 também, ó. Então, pode colocar a folha por cima e desenhar. Mas eu acredito que vocês não terão dificuldade para fazer isso, porque são 3 quadros, né? Vocês vão pegar a régua, vão desenhar os 3 quadrinhos, tá? Desenhem, assim, num tamanho padrão, num tamanho que dê para enxergar os personagens dentro, né? Porque vocês vão desenhar os personagens, outros elementos que compõem a tirinha, como o ambiente. Então, pessoal, vocês vão desenhar uma tirinha com 3 quadros. Vão definir quais serão os personagens da tirinha de vocês. Podem ser personagens que já existem, tá? Como, por exemplo, Mônica, Magali, Menino Maluquinho, Zé Pequeno, enfim. Então, vocês podem produzir a tirinha com personagens que já existem, ou vocês podem criar seus próprios personagens. Fala, Richard. Ô, tio, para fazer as 65, 66 E o que eu tô falando agora, que é para fazer no caderno. Tá? Eu já fiz Então, vocês vão definir aí. Eu tô na página 67, 68, 69. Tem a explicação exatamente do que eu tô falando agora. Porém, eu estou resumindo para vocês, tá? Então, vocês vão pegar o caderno de redação, vão desenhar uma tira com 3 quadros, vão definir quais são os personagens que vão participar da tirinha de vocês, podendo inventar os personagens, e aí vocês vão, quem for inventar, vai definir o nome, né, dos personagens. Vão escolher também um espaço, ou seja, o lugar em que ocorrem os fatos. O fato se passa numa praia ou se passa num parque. Fala, Davi. É para casa isso? Para casa. Onde acontece a história? Então, vocês também vão fazer, né, na tirinha esse desenho. A história se passa onde? Num parque, numa floresta. Então, vocês vão desenhar de forma que mostre esse ambiente, esse lugar. Vão definir também o tempo,
se a história se passará de dia, à tarde ou à noite. E aí vocês, né, vão Ô, fazer, por tia, exemplo, fala, Richard. pode ser mais de 3 quadrados? Não, Quadrinho? 3 quadrinhos, tá? Vocês também vão definir o tempo. Então, por exemplo, minha história vai se passar de manhã. E aí vocês vão lá, desenham um sol, né, que é para informar que o tempo ali é na parte da manhã ou na parte da tarde. Minha história, eu quero que o tempo seja à noite, vai ocorrer à noite. Então vocês vão desenhar um céu com estrelas, com a lua, enfim, algo que demonstre aí que a história se passa à noite, tá? Deixa eu ver mais o que eu preciso falar para vocês. Professora, Oi. e se, tipo, você for fazer com um tempo que não dê pra ser determinado? Vamos supor, se eu vou fazer uma história e não dê pra determinar se vai ser de noite, de dia ou de tarde. Então, mas aqui tá pedindo para definir o tempo, tá? No planejamento do roteiro da tirinha, vem pedindo, eu tô dizendo passo a passo para vocês. Então, vocês precisam fazer algo que demonstre o tempo aí, tá? Tá. Algum desenho que demonstre isso. Reparem que nessas páginas, pessoal, 67, 68, tem aí um planejamento. Antes de vocês desenharem a tirinha no caderno, vocês podem utilizar essas páginas para fazer um planejamento. Na página 67, tem lá, ó, roteiro da tirinha, nome dos personagens. Então, antes de passar para o caderno, porque quando a gente não faz um planejamento, a gente acaba errando ou modificando algumas coisas, né? Então é legal que se faça um planejamento antes. Aí vocês podem colocar, definir quais serão os personagens, escrever aí no próprio livro, né? Fazendo esse roteiro, esse planejamento. A descrição dos personagens, como são esses personagens? As características dele. Que eu fiz só um. A caracterização do tempo, aí vocês vão definir, vai ser à noite ou vai ser de dia. A caracterização do espaço, a história vai se passar num parque. Então vocês podem escrever aí nessas páginas, é um planejamento antes mesmo de produzirem a tirinha no caderno. Já na página 68, vem assim, quadro 1, quadro 2, quadro 3. Isso não é obrigatório não, tá, pessoal? Vocês podem pegar o caderno e fazer logo a tirinha. Mas isso aqui é legal porque é um esboço, é um planejamento do que vocês farão. Então é melhor fazerem esse planejamento e depois é só seguir. O que quer dizer esse quadro 1, quadro 2, quadro 3? Aqui vocês vão descrever o enredo da história. A sua história vai ser sobre o quê? A minha história vai ser falando sobre amizade. A minha história vai ser. Quero colocar humor na minha história. Ou a minha história vai ser sobre preconceito. Enfim, vocês vão ter que definir o enredo, o fato, a história de vocês, tá? Lembrando que nós já vimos aí várias tirinhas durante as aulas em que geralmente no último quadro há uma quebra de expectativa. Vocês podem se basear nessas tirinhas que nós estudamos durante o mês, né? Para pensarem em como será de vocês. Que quebra de expectativa eu posso colocar, né? O último quadro é sempre aquele que vai chamar a atenção do leitor por alguma coisa, ou pela quebra de expectativa, ou por algo que acontece que nós não esperávamos, né? No caso, a expectativa mesmo. É, uma reação de algum personagem, uma reação inesperada, uma atitude inesperada, enfim. Então, vocês vão pensar, né, usar a criatividade para fazerem isso. Tem aqui, ó, onde está escrito esboço da tirinha, na página 68. Quem quiser, antes de desenhar no caderno de redação, pode desenhar aqui para ver como é que vai ficar. Isso aqui não ficou legal. Aqui não tem problema, que aqui é só um esboço. Vocês podem apagar, riscar, não tem problema nenhum. Tia, eu já fiz. A tirinha que vai valer é a tirinha do caderno. Então, aqui é só para vocês prepararem toda a tirinha, tá? Na página 69, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Tem. Olha lá.
Ilustre o cenário e os personagens nos quadros de acordo com a sequência dos acontecimentos e com o planejamento. Faça os balões e escreva o texto verbal da sua história. Lembre-se de que a parte verbal não pode ser longa por causa do espaço do quadrinho. Pessoal, são 3 quadrinhos. Vocês vão desenhar, só um minutinho, vocês vão desenhar os balões, lembrando que as falas não podem ser extensas, porque senão vai ultrapassar o balão, vai ficar a palavra dentro do balão, fora do balão, e a gente sabe que numa história em quadrinhos não é assim que acontece, né? As palavras aparecem lá, organizadinhas dentro dos balões. Então, vocês podem utilizar aí os balões de fala, os balões de pensamento, todos os balões que nós vimos durante as aulas. E, além dos balões, vocês podem utilizar também as onomatopeias, que é um outro recurso muito utilizado nas tirinhas, né? As onomatopeias, que são palavrinhas que imitam sons, imitam barulho. Vocês podem utilizar também letras expressivas, por exemplo. Eu quero colocar o personagem brigando ou falando alto. Eu vou utilizar uma letra maior, em negrito, né? Para reforçar que o personagem ali ele não está falando baixo, ele está falando num tom mais alto. Vou utilizar aquele balãozinho que é todo rabiscadinho para fora. Fala, Richard. Eu fiz uma tirinha que não uso verbal, é só imagem. Pois é, mas aqui eu estou explicando como tem que ser essa, tá? Vocês têm que seguir esse passo a passo, não é pegar e fazer qualquer tirinha. Tem que seguir exatamente esse passo a passo que está nas páginas 67, 68. Mas pode só imagem? Não, tem que ter, acabei de ler aqui, tem que ter balões de fala para o texto verbal, tá? E na página 70, vem pedindo para você anotar os itens que você precisa melhorar na sua tirinha. Isso aqui, pessoal, não precisa, tá? Isso aqui vocês não precisam seguir, não. Então, basicamente, tudo que vocês precisam saber, o passo a passo para montar a tirinha, está na página 67, 68 e 69. Quem porventura, não lembro o que a professora explicou, ela falou tanta coisa, é só seguir essas páginas aí, tá? Aí tem o passo a passo, tudo que vocês precisam colocar na tirinha, o roteiro, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Tem certeza? Entenderam o que é para fazer? Sim. Fala, Josias. Não, só falei sim. Entendeu? Entendi. Tá. Então, olha só, pessoal. Faltam 2 páginas para encerrarmos o capítulo 3, né? Que é esse capítulo inteiro falando sobre tirinha. Então, faltam só essas 2 páginas que eu passei para casa para fecharmos esse capítulo. Vamos agora, para terminar, faltam aí poucos minutinhos, no capítulo 4, que é sobre história em quadrinhos, reparem que muitas matérias de redação que aparecem no livro de produção de texto tem também lá no módulo 2. Né? No módulo 2, nós já fizemos todas as atividades sobre tirinha, sobre história em quadrinhos. Agora nós estamos fazendo aqui no livro de produção de texto. Na página 71, capítulo 4, nós temos uma outra história em quadrinhos. Na verdade, a história começa na página 72. Tem aí a imagem do Chico Bento, né? Chico Bento em Pra Casa da Vó Dita. Quem quer fazer a leitura? Vamos lá. Tia, 72? Achei. Tia, eu quero. Isabela. Pode ler também, tia? Pode. Vamos lá, um de cada vez. Começa a Isabela. Vixe, quase que eu ia me esquecendo. Vai, Hoje é dia da avó Dita contar a história. Vai, Nathalie. Hoje é dia da avó Dita contar a história. Continua.
Pode E continuar. se eu chego atrasado, perco metade da prosa. Muito bem. Vai, Richard. É melhor eu apressar o passo. Vai, Davi. Davi, acho que saiu. Ah, não, ainda tá. Eu, Continua. onde, tia? 73. Não tá acompanhando, não, Davi? Não, porque eu tinha ido no banheiro. Ah, tá. Página 73. O quadrinho que você iria ler tem apenas linguagem não verbal, que é o quadrinho do meio aí do Chico Bento e do Saci Pererê. Aí você pode ler o de baixo, onde está o Chico Bento e o Saci. Ah, um saci! Não, o coelho da Páscoa, seu bocói. Coelhinho. Pois não tenho tempo pro ser, seu saci. Muito bem. Quem mais quer ler? Eu. Vai, Yasmin. A minha avó tá contando história e não posso me demorar. Muito bem. Vai, Felipe. Já leu o que, tia? Você tem... 74. Ah? Ah, Página tá. Também. 74. Esse lobisomem só sabe atrapalhar nosso caminho quando a gente tá com pressa. Continua, Yasmin. Yasmin, Oi. pode continuar. Tá. Com licença. Nossa, coitadinho do bicho. Agora apareceram aí várias o quê, pessoal? Várias É. onomatopeias. Olha lá, ronque, uhul, vupi, tá? Zupi, né? Posso falar o resto? Vamos para 75. Agora só tem onomatopeia. Vamos para 75. Quem pediu para ler? Eu, tia. Vai, Davi. Depois posso ir também, tia? Arranjei uma carona. Assim eu chego mais rápido na casa da avó Dita. Isso. Quem pediu para ler? Felipe. Vai, Felipe. Vai, Ele não Felipe. pediu, não. Quem mais quer ler, pessoal? Vai, Richard. Ah, sim. Cheguei atrasado, pessoal. Não, Chico, ainda não começou. Pode continuar. É por isso que eu gosto das histórias da avó Dita. Não um medão. O quê? Dá um medão na gente. Dá um medão na gente. Muito bem. Mas em setembro já vai estar tudo aberto. Não. Na página 76, número 2, no início da história, Chico Bento cita uma atividade que costuma realizar com frequência. De qual atividade se trata? E aí, pessoal? E ouvir as histórias da avó Dita. Muito bem, isso aí. Ir à casa de vó Dita e ouvir as histórias que ela conta. Muito bem. O engraçado é que ela tá ditando pra eles e o nome dela é vó Dita. É, isso aí. Na letra B, por que Chico Bento gosta de ouvir as histórias de vó Dita? O que essas histórias Medo na provocam gente. nele? Hã? Medão na gente. Medão na Dá um medo nele. Isso aí. Porque elas lhe provocam medo. E ele gosta dessa sensação, né, proporcionada por essas histórias. Tio, eu botei pôs lhe provar com medo. Isso. Vê que ele gosta, né, de histórias de terror, de medo, enfim. E para fechar aí, pessoal, página 77.
Calma aí. Olha só, como a página 77 é um pouco extensa e já são 10h14, essa página aqui vai ficar para outra aula. Vamos parar aqui. Vamos parar na página 76, tá? Eu agora farei a chamada. Vamos lá. Isso, Alexandre. são divertidas. Oi? As suas aulas são divertidas. Essa página aí vai ficar para a próxima aula, junto com as demais. Não vai dar tempo de responder, pessoal. Vamos desligar os microfones. Peço a colaboração de vocês. Respondam quando eu chamar. Alexandra, tá aí? Presente. Ana Clara. Ana Clara. Tô. Ângelo. Faltou. Arthur. Saiu da escola. É Arthur que vocês disseram que saiu da escola? Tia. Vou marcar aqui. Beatriz Costa. Tem celular. Oi? Ela Perdeu tá o sem celular. celular. Ela Perdeu o perdeu. telefone. Quebrou. Brian do Nascimento. Pessoal, Ela foi assaltada na cidade. desliguem os microfones. Brian do Nascimento. Presente. Caio Cipriano. Acho que vai sair também, tia. Ele não está presente na aula, pessoal? Não. Aliás, eu estou vendo aqui, ele não assistiu, pelo menos a mim, ele não assistiu nenhuma aula. Ele não assistiu nenhuma aula, tia. Nenhuma. Ah, sim. Davi, eu já marquei presença. Felipe Gabriel, continua aí? Sim. Giovana, continua? Sim. Esses eu já havia marcado presença. Gustavo. Presente. João Henrique. Aliás, pulei. Isabela. Isabela tá aí? Presente. João Henrique também. Tia, quem for chamado pode sair da sala? Pode. Aê, tchau, tia. Josias. Tá no frio, Pedro. Tá aqui, tia. Josias tá aí? Beijo. Tá. Kailane. Tá? Tô. Lucas Miguel. Presente. Quem sair antes de responder presente, eu vou colocar falta. Maria Eduarda, continua. Presente. Maria Fernanda. Presente. Pedro. Mariana. Miguel Ferreira. Faltou. Milena Gomes. Milena também não? Nathalie, eu coloquei presença. Pedro também. Richard também. Tiago não veio, né, pessoal? Thiago sem internet. Davi, então que foi? Ah, sim. Yasmin, ok, tá aí. Então, Tchau, pessoal, tchau. ficamos por aqui. Beijão, bom final de semana para vocês. Tchau. Tchau, professora.